class, how are you? Aqui é a teacher Célia Fernanda, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar prosseguimento à atividade 2, né, da APN1, da atividade não presencial. Vocês tiveram dois exercícios, a atividade 1 e 2. A atividade 1 nós comentamos no vídeo passado, que é a questão da leitura imagética, ou seja, ler as imagens que estavam presentes naquele panfleto. E hoje nós faremos uma leitura mais a fundo, utilizando as estratégias de leitura de língua inglesa, tá? Vamos primeiro lá para aquela imagem que a gente estudou na aula passada. Então, aqui nós temos a imagem. Vamos dar uma relembrada do que a gente aprendeu a aula passada. Então, nós temos 4 blocos de desenho. Cada desenho tem uma representação, ok? No primeiro desenho, a gente tem uma pessoa de máscara passando álcool gel e aparentemente ela está com febre. No segundo, né, ela já tenta se esquentar, toma uma comida mais leve. No terceiro, ela já está na cama, né, mais enferma. E no quarto, ela está tossindo. Então, nós temos claramente uma situação de uma pessoa enferma, ou seja, de uma pessoa que está doente. Então, independente se a gente sabe inglês ou não, a gente sabe que esse panfleto está representando que alguém está doente. Agora, nessa segunda atividade, nós precisamos utilizar as técnicas de leitura para descobrir o que efetivamente esse panfleto está dizendo. Vamos começar com os gatilhos. Quais são os gatilhos? A gente já tem a leitura da imagem da aula passada, então a gente já sabe que é um panfleto informativo, né? Ele é um panfleto informativo e ele também é um panfleto informativo que tem uma pessoa doente. Então ele deve estar avisando alguma coisa de como a gente deve se comportar quando a gente fica doente. E que doença que esse panfleto está dizendo? Então nós vamos começar agora a descobrir o tema geral desse panfleto, indo para as palavras que estão com letra maiores, com a fonte maior, como nós temos aqui em cima. Nós temos um logo escrito World Health Organization, tá? Deve ser organização de alguma coisa, né? Enfim. Aí nós temos Home Care for People with Suspect of Confirmed COVID-19, take care of yourself and your family. Então, nós sabemos que isso é o título. Em relação disso ser o título, o que a gente tem mais de informação que a gente tem visto todo dia? Qual palavra que nós temos nesse título que nós estamos recebendo informações diariamente da prefeitura sobre o aumento na nossa cidade? Né? Então, nós temos aqui uma palavra muito importante, COVID-19, né? COVID-19. Então, nós já podemos dizer que é um panfleto com uma pessoa doente e está falando sobre o COVID, tá? Eu vou me isentar das outras informações sobre o texto. Agora, eu vou me restringir somente às técnicas de leitura, para que você consiga descobrir sozinho quais são as informações necessárias. Então, nós precisamos agora descobrir o que o texto diz de fato. E aí, nós vamos partir pelos cognatos. O que são cognatos, professora? Os cognatos, eles são palavras que se parecem com a língua portuguesa, tanto na escrita quanto no sentido. Por exemplo, nós temos um cognato aqui no título. Nós temos family. Family tem a escrita parecida com família, tá? Então, nós já temos um cognato aqui. Suspect. Suspect é um cognato de suspeito. Confirmed. Confirmed é o cognato de confirmado, certo? Suspeito ou confirmado, família, Covid. O que esse título está dizendo? O que você tem que fazer quando tem um suspeito ou uma pessoa confirmada com Covid na sua família? Então, olha outra informação que esse panfleto nos dá, ok? Então, vamos para o primeiro quadro, só com os cognatos. Olha lá. If you are you with fever and cough, né? Fever. Vamos pensar. Clean hands frequently
with soap and water or with alcohol-based hand rub. Quais palavras se parecem com a língua portuguesa aqui? Frequently, alcohol. Vamos para a segunda imagem. Stay at home. Do not attend work, school, or public places. Rest. Drink plenty of fluids and eat nutrition food. Então, nós temos aqui várias palavrinhas parecidas com a língua portuguesa que podem te auxiliar na leitura. Vamos para o próximo quadro. Stay in a separate room from other family members, but if not possible, wear a medical mask and keep a distance of at least 1 meter, 3 feet, from other people. Keep the room well ventilated and possible use a dedicated bathroom. Então, nós temos também aqui várias palavras parecidas com o português. Vamos para o último quadro. When coughing or sneezing, cover mouth and nose with flexed elbow or use disposable tissue and discard after use. If you experience difficulty breathing, call your health care facility immediately. Certo? Ok. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, no quarto, a gente tem, ó, flexed. Parece com que palavra em português, né? Flexionar, tá? Experience, experiência. Difficulty, né? Dificuldade. Immediately, imediatamente. Então, a gente tem várias palavras. Então, a partir dessas palavras em português, em inglês que se parecem com a língua portuguesa, vocês devem começar a entender o que cada trecho está dizendo. Vamos lá para as perguntas? Então, vamos. Então, aqui nós temos as perguntas. Calma que a prof está aprendendo a mexer nisso aqui. Ó, atividade 2. A partir da leitura visual feita na atividade 1, o texto tem como tema o... Faça uma lista das palavras que se pareçam com a língua portuguesa e coloque seus possíveis significados, seguindo o exemplo. Então, a gente tem lá, distance igual a distância. Acabei de mostrar um monte para vocês. Então, volta lá no texto, vê aquela que se parece com a língua portuguesa, tem o mesmo sentido, coloca aqui. Quais são as palavras que estão no texto que você já conhecia? Então, quais são as palavras que estão no texto que você já conhecia? Você já conhecia alguma? Né? O nome da doença pode ser uma, por exemplo. Faça um texto até 5 linhas comentando quais as precauções que a pessoa com suspeita ou confirmação de Covid deve ter. Então, nós conversamos exatamente sobre isso agora para facilitar a sua feitura no texto. Tudo bem? Agora, qualquer coisa, qualquer pergunta, você entra em contato comigo. Então, essa é a explicação de hoje. Espero que vocês tenham entendido e tenham auxiliado para a hora de fazer a atividade. Kisses and hugs. Bye, bye!